É? É tu hoje, pô. É você? Você. Ah, então O vai. último lá foi eu. Olha lá. Fala, galera! Beleza? A Beleza, gente tá galera? aqui com mais um podcast e ao lado está aqui o meu amigo Porimotion. Motion. Felipe Porim, né? Porimotion vai pegar, pegou, né? velho? Pegou. É só o Instagram, Porimotion. Não, só estranho falar Porimotion. Porimotion é estranho, cara. Não, na verdade é Felipe Porim, né? É que a galera pergunta que diabo é Porim, né? É, É um então, né? apelido que só quem conhece entende, né? Só quem assiste os Redecast sabe o que significa, né? É que eu já Como é que é a contei, história, né? Eu contei essa história aí uma vez aqui. E É. hoje a gente tem um convidado aí, eu, Daniel, que vos fala, né? E hoje a gente tem um convidado aí todo especial, ele que é um cara que tem um conhecimento bem extenso aí, vai compartilhar um pouco pra gente Bastante experiência, né, cara? de design, não é isso, Sérgio? E também de motion. É. E estamos aqui ao nosso lado, Sérgio Aranha. Sérgio Palmas pra ele. Aranha. Isso aí, velho. Tudo bom? Pô, valeu Prazer demais estar aí, aqui. Sérgio. Não, que isso. Obrigado por ter Eu aceito sempre aí. estou acompanhando vocês e é diferente estar aqui, mas é menos aterrorizante estar em casa. Assistindo vocês aqui dá um pouquinho de medo. Pô, Tô legal, feliz, cara. tô feliz. Bacana, cara. E aí, como é que tá o. Como é que foi Como é que foi essa semana semana aí? aí de trampo? Como é que você tá aí, cara? Tá de boa? Você é freelancer, né, cara? Você tá Sou com freelancer. freela agora? Tô freelando, já tem desde 2022 que eu comecei a 2022. freelar Aham. full time. Antes era dupla jornada, né? Trabalhar fixo em algum lugar e fazendo freela, entendendo o mercado de freela. Mas já tem uma longa data que eu trabalho nessa área de comunicação. E aí, a partir de 2022, vamos ver como é que é trabalhar como freelancer. Aham. Pô, Entendi, Tem mano. curtido. Cara, você falou que você trabalhava na área de comunicação. Como é que era esse rolê aí da comunicação? Era verbal ou o quê? Não, era produção. Sempre criação com produção. Uhum. É, o meu rolê nessa área, desde criança eu sempre gostei de desenhar. Mas nunca fui fazer curso e tal, mas olhava alguma coisa, replicava, desenhava à mão livre. Então eu fui começando dessa maneira, fui crescendo. O que eu vou fazer de faculdade? O que eu vou estudar? Meio perdido. Quando eu tinha lá os 18 para 19, que eu fui fazer faculdade, até então adorava filmes do Indiana Jones, aí eu falei, quero ser arqueólogo. Fui Caramba. fazer faculdade de Caraca. geografia. Ô. E aí eu descobri que não era legal, porque o que eu gostava era desenhar. Então, na aula de geografia, no curso, tinha aula de maquete. Então, as maquetes, a parte de desenho, eu me dava muito bem. Nas outras matérias, foi um terror. Eu falei, cara, não vai rolar isso. Aí eu tranquei a Isso aí, faculdade. a faculdade de arqueologia? Não, Não, era geografia. Geografia. Eu acreditava na época que teria caminhos para Fazer uma chegar até ser ligação, né? arqueólogo. Eu achava legal isso. Não, e olha que engraçado, quando você puxou a frase, como eu gostava de filmes de Indiana Jones, Indiana Jones. eu pensei que você falou bem assim que ia querer ser ator. Aí você falou arqueólogo. Eu falei, caraca. Nunca tive essa vontade, assim. E aí, quando eu abandonei a faculdade e voltei para casa, falei, agora preciso trabalhar. E era uma época que estava começando, talvez vocês nunca ouviram falar disso, que eram cursos de computação, datilografia. Estava começando o computador no Brasil. A parte de computação ali em 96, 97. Aí eu tentei um emprego, não consegui. Aí minha mãe falou, eu vou ajudar você para fazer um curso de informática. E aí, fazendo esse curso de informática, que era o pacote de Windows, que era a parte de texto, PowerPoint, Word e tal, eu vi um amiguinho do lado na aula fazendo CorelDRAW. Aí eu falei, cara, tudo que eu desenho na mão dá para fazer no computador? Dá. E aí fui começar a fazer aula. Era uma época que não existia scanner. O scanner mais próximo que tinha era um que era num rolinho assim que você passava a mão. Cada pedaço do desenho você tinha que escanear o trecho. O que eu fazia? O desenho que eu queria desenhar, eu pegava o desenho, colava na tela no monitor ali e ficava o que eu sempre fiz, que era olhar e replicar. Então eu ficava ali, passava horas. E os BOs de disquete da época, né? Porque não cabia o desenho era muito maior que o que eu tinha desenhado, cabia no disquete. O disquete era poucas Era memórias muito que pouco. Exato. que E aí eu armazenava, comecei né? a fazer isso. E continuava a desenhar, desenhava à mão. Aí um amigo estava para montar um jornal, ele da minha cidade, que eu sou do interior, não sou de São Paulo. Sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade bem distante, chama Cândido Mota. E aí eu comecei a trabalhar nesse jornal para fazer os anúncios dos clientes, né, para o jornal, os anunciantes. Então eu fazia os anúncios,
vinha uma outra pessoa para diagramar o jornal, e eu passava os anúncios prontos e ele montava o jornal para ser impresso. Fazendo isso, e é muito interessante, porque o cara que veio para montar o jornal, ele falou assim, não vou te ensinar nada, tá bom? E eu olhei para ele e falei, tá bom, eu posso ficar olhando o que você faz? Ele, pode. Então eu fazia os anúncios, passava para ele e ele montava o jornal. E eu comecei a sacar que tinha um padrão, porque ele era muito rápido com o mouse e com o teclado. E eu comecei a sacar que as coisas, para serem mais rápidas, principalmente em jornal, precisava saber uns atalhos. Então eu olhava para a tela e olhava para a mão dele. E eu comecei a sacar os padrões e o que ele precisava clicar. E anotava sem ele saber. E quando ele ia embora, eu fazia uma cópia do jornal e desmontava o jornal e remontava ele no antigo PageMaker, antes de virar InDesign. Antes da Adobe comprar e virar uma coisa assim. Sei. Era o pai do InDesign, era o PageMaker, bem antigo. E aí ele começou a fazer isso. E eu replicava isso. E foi levando. Um dia meu chefe brigou com ele, não tinha mais ninguém para montar o jornal, meu chefe virou para mim e falou, sabe montar o jornal? Eu falei, sei. Óbvio que eu não sabia. Era uma curiosidade que eu tinha, como que montava um jornal. Aí eu falei, sei. Ele falou, tá bom, então a partir da semana que vem é você que monta o jornal. E deu tudo certo, porque eu já sabia o que tinha que fazer e sempre olhar, eu sempre fui muito curioso, então eu olhava e replicava, e foi conduzindo. Aí eu fiquei ali uns 3 anos, aí começou a ficar ruim o jornal, tal, a parte de, né, começa a atrasar salário, você já começa a ficar desmotivado e tal. Resultado, eu acabei indo trabalhar com esse cara que não ia me ensinar. Que ele tinha saído, ele montou uma agência de comunicação visual. O que é uma agência de comunicação visual? Faz brinde, faz camiseta, faz chaveiro, faz placa de luminoso de loja, faz um monte de... Tudo menos agenciar um cliente. É diferente de uma agência, é uma empresa que faz tudo quanto é tipo de brinde. Aí eu fui trabalhar ali, trabalhei alguns anos ali, aí em 2001, um amigo já estava morando numa cidade fora lá de Cândido Mota, que é uma cidade maior de São Carlos. Ele estava morando lá, eu falei, vou morar com você. Ele falou, ótimo, vai ficar tudo pela metade, que a gente vai dividir a moradia, pode vir. Aí eu fui, minha mãe não queria que eu fosse, preocupado, né? Pais, até aí, tranquilo. Mas, Esse tipo de preocupação. Você já morava aqui em São Paulo ou você Não. era outra cidade? São Paulo tem 15 anos que eu moro aqui. Antes de vir para cá, eu morei em São Carlos. Lá eu trabalhava numa gráfica, fui para lá, arranjei emprego e tal. Tem umas histórias engraçadas também, mas de evolução nas ferramentas, que acho isso interessante. E aí eu fui para São Carlos para tentar trabalhar ali, tipo, uma cidade maior, porque minha cidade natal é muito pequena e parada no tempo. Então sempre fui curioso, eu queria saber mais, computador, o que dava para ser feito mais. Aí em São Carlos eu tentei agências e eu já tinha uma certa bagagem de material impresso, né, o offline. Mas era um conhecimento limitado do que eu já tinha aprendido lá naquela cidade muito pequena. Quando eu cheguei em São Carlos, era um pouco maior, eu fui procurar emprego acreditando que o que eu tinha de material, vai servir para alguma coisa. Portfólio, né? Exatamente. Uma pastinha com tudo impresso e tal. Levei, o cara me atendeu, foi super gente boa. Era a agência, até então, isso em 2001, a agência mais bem posicionada ali em São Carlos. Eu não recordo o nome dela, mas era uma agência grande de publicidade. E meu sonho era trabalhar numa agência de publicidade. Mas eu não tinha faculdade de publicidade. Lembra? Eu tranquei de geografia e nunca mais... E fui trabalhar por conta. Então, fui autodidata. Fui aprendendo, comprando revistas, comprando cursos impresso, né? Revista na época, não tinha nada de digital. E aprendendo, e sempre replicando, vendo como fazia, e replicando, e fui aprendendo. E sempre curioso. Quando eu fui nessa agência, que eu levei o meu material e tal, o cara me atendeu, eu falei, que legal, o cara da agência vai me atender. Então, ele não vai questionar se eu tenho uma faculdade específica. E estava mal feliz. Ele abriu o meu portfólio, impresso até então, abriu, olhou, e eu olhando ele, eu falei, ele acho que deve estar gostando. Aí ele abriu no último anúncio, assim, ele não tirou nada de dentro da minha pasta, mas ele olhou assim, e ele foi um olho cirúrgico, assim, ele foi bem no ponto onde não era bonito na arte que eu tinha feito. Ele olhou para mim e falou assim, isso daqui você não fez com o PEF, né? Aquela ferramenta do Photoshop para fazer recorte. Aí eu falei assim, óbvio, na minha cabeça passou um filme. Sim, eu nunca tinha, porque eu não sabia usar aquela ferramenta. Eu fiz aquilo no laço, aquela coisa bem... E ficou aquele cantinho na roda. E a roda é redonda, né? Não tem um cantinho quadrado. Ele olhou e falou, então,
vamos fazer o seguinte, você treina mais, aí você volta aqui e a gente conversa melhor. Cara, eu não sabia onde enfiar a cara, muita vergonha, assim. Aí eu fechei, agradeci ele e tal. Isso era umas 2 da tarde. Eu voltei para casa, liguei o Photoshop e sentei e falei, eu não saio daqui enquanto não aprender a usar essa ferramenta. Aí eu abri uma foto de alface, que tem muitas curvas, e fiquei apertando todas as teclas do teclado até entender qual ferramenta que você conseguia ter com o controle ali para fazer as curvas. E a partir daí eu virei Conseguiu. um maníaco de recorte, de querer saber o que as ferramentas fazem. Legal, cara. Você fez, no caso aí, quando você fez o recorte da roda, você fez com aquela da seleção, né? É o laço, ele Fiz, falou. no laço. Foi Aquele o lacinho, tem máximo. que pega e Tem um desenha. laço Tô o ligado. suave e o laço com retas, né? Tem Não, na verdade eu não tô vários ligado, tipos não. ali. Eu sei que tem uma que você vai clicando assim e vai criando a seleção. Então, Não, esse aí... é o laço seco, que você Aham. faz cantos. E tem o laço livre que você pode fazer assim. Só que em 2001, fazer isso com o mouse, até hoje, é como se você estivesse segurando um tijolo desenhando. É difícil, É né? difícil. Fazer aqui. E como eu não sabia, eu falei, deve ser isso. E aí, cara, ele foi cirúrgico. Assim, ele olhou e falou, então. Aí eu comecei a entender que as peças precisavam ter mais refino. Falei, cara, então eu comecei a entender que eu precisava saber as ferramentas. Então, a forma que eu tinha era, não tem ninguém para me ensinar. Então, vamos testar ali no teclado as ferramentas até achar as teclas certas para fazer o Legal, cara. entendimento. Aí eu trabalhei lá. Aí eu arranjei um emprego numa gráfica, que também fazia. Porque gráfica no interior, não sei se vocês conhecem, elas têm uma mistura meio que faz o material de gráfico, mas também acaba fazendo Aham. arte. Então eu Sei. ficava nesse departamento. Lá em Teixeira, o Lá que em mais Teixeira tem é tem isso aí, né? Tipo, eles fazem. Quando eles vão fazer o painel de alguma loja, eles mesmos oferecem o serviço de fazer arte e tal. E Exatamente. geralmente é no CorelDRAW. Exato. Só que eu acho, Verdade. cara, eu vou te falar, depois que eu conheci tipo assim, as outras ferramentas, eu vi que o CorelDRAW, eu nunca tive uma experiência muito profunda também com o CorelDRAW, né? Mas, por exemplo, o Illustrator acho muito bom, sabe? Não sei se o CorelDRAW... Que o CorelDRAW, ele é... É porque a gráfica usa, tem um benefício, né? Tem alguma coisa que... Eu acho que é vantagem porque na impressão. posso estar enganado, mas eu acho que ele era mais usado do que o Illustrator hoje em dia. Lá atrás, o CorelDRAW fazia o papel do Illustrator, não sei, alguma coisa assim. O que acaba. Todo mundo no começo de carreira, em algum momento faz algo meio Jack Sparrow, né? Não aquele software pago, aquele para Aham. começar. Aham. Então, o que acontecia é as pessoas tinham acesso ao Corel, ele era mais tinha fácil acesso a ter esse programa e ele é fácil de usar ali. Só que o que eu fui entender depois de alguns anos é assim, o CorelDRAW na época ele é focado para vetor, o Photoshop para imagem e na época era PageMaker, hoje é o InDesign, focado para montagem. Então você pega o seu vetor, a sua imagem e aplica dentro do InDesign, que na época era PageMaker, e tudo flui muito rapidamente, porque ele é focado para isso. O que acontece muito, principalmente em gráficas do interior, a pessoa quer e faz tudo dentro do Corel. E o Corel não foi criado para trabalhar com links dentro dele. O InDesign, sim. Então, tudo que você linka dentro do InDesign é muito leve e dá muita agilidade. Diferente do Corel, tudo que você faz dentro do Corel, você tem o link, na época não linkava, mas você embedava a foto dentro. Agora, imagina uma foto de 1 giga dentro do arquivo. Então, só para abrir um arquivo, demorava minutos. Então, fazer panfleto de supermercado com um monte de foto. A foto, quem produz a foto, sei lá, faz ela gigante. Aí vai sair desse tamanho no panfleto. Só que o peso dela continua grande. Então, essa bagunça dentro do Corel e praticidade ao mesmo tempo faz com que as pessoas, quando começa, acaba sendo pelo Corel, que é mais prático. E aí, Sei. depois, eu fiquei mais de 10 anos trabalhando no Corel. Quando eu decidi trabalhar com o Illustrator, eu levei umas 5 horas para fazer um cartão de visita dentro do Illustrator, porque eu não conseguia entender onde estavam as ferramentas que eu sabia no Corel e eu não sabia dentro dele. Depois que eu comecei a sacar, você fala, é interessante. Ele tem os seus Interessante recursos como é que ele diferentes, trabalha, né? né? Como é que é. Exato. Entendi. Então, mas o grande segredo é fazer a função de cada um dentro do seu próprio programa. Até hoje tem coisas que eu vou fazer que eu saco que vai ser muito pesado, eu não penso 2 vezes, eu vou para o InDesign. Eu trago tudo, jogo dentro do InDesign, monto ali dentro e entrego. Isso material offline. Quando é para o digital, Então,
Tu faz trampo assim, desse jeito até hoje, assim, ou... Menos. Menos, né? Menos. Mas ainda tem. Mas ainda faço, tipo, porque, Cara, principalmente quando vem no motion, alguma peça, eu sei o que fazer, para não ficar patinando ali com um software pesado e, mas o que aconteceu? Será que tem algum problema? Então, saquei. essa bagagem me ajuda muito no motion hoje. Cara, a Legal. primeira vez que eu. Isso tem muito tempo, né? Quando eu mexia no Photoshop, chegou uma demanda pra mim fazer uma arte para um outdoor. Que... Ó, já imaginou do Tô que imaginando o que aconteceu. aconteceu. Mas Aí, é lá em eles Teixeira? lá em Teixeira. Aí eles me passaram a proporção, só que passou a proporção do outdoor. É. E eu joguei essa mesma Photoshop. metragem no Photoshop, Acho que é Sérgio. 9x3? Isso, 9x3. é Um negócio 9x3. gigantesco. Cara, E que mas só que não aconteceu? era. Só que assim, quando você. Depois que eu vi que não era assim que fazia. Você faz menor. faz Acho que é 10%, né? Você faz 10%. Você não precisa colocar fazer uma arte desse tamanho. Quando eu joguei aquilo lá, o computador deu tilt, as luzes do quarto chegou a piscar, velho. Mas assim, porque a pessoa não vai ver de perto, né? Ela vai ver de longe. Então, você não precisa de uma coisa de alta, uma Porque a resolução. impressão é muito maior, né? É. Os pontos da impressão, elas... E é pra ser Pixel, visto de longe. vai ver esse bicho de longe. Mas a parte boa é que você já teve um gostinho de o que ia acontecer na sua vida lá no futuro pro after. Você já viu como que se comporta o software na hora que tá errado dentro. Você fala, cara, tô sofrendo demais com esse render, né? Já se preparou pro after, né? Que legal. Então você tem essa experiência também. Tive essa experiência aí. Mas, e o Photoshop entrou quando, assim, na sua vida, assim, que você mudou de... Você falou do Illustrator, né? Então, eu fazia muita coisa no Corel. Quando eu mudei para... Mas quando eu fazia as coisas, os materiais no Corel, eu já trabalhava com Photoshop. Photoshop Entendi. 4, comecei com o 4. E uma coisa que me intrigava muito, que eu vi essa pessoa que falou que nunca ia me ensinar, e depois eu fui trabalhar com ela, ele já tinha muita visão. Então, literalmente, ele extraía leite de pedra do Photoshop 4 na época. E uma coisa que ele fazia que me intrigava, achava lindo assim nas peças, que hoje é automático na ferramenta, quando ele fazia alguma coisa com um objeto que você projeta uma sombra, que ele projetava a sombra dentro de alguma peça com uma perfuração. E eu olhava aquilo e falei, mas o Photoshop não faz isso, como é que ele faz isso? E isso me intrigava. Então eu ficava olhando e tentando replicar como que ele fazia aquilo, que era ter como fazer sombra, porque ele não tinha ferramenta de sombra automática. O Photoshop na edição 4 foi, sei lá quantas edições depois que era você só clica e arrasta. E é lindo, tá pronto. Só que na minha época eu tinha que fazer na mão a sombra, duplicar o objeto, igual a gente acaba fazendo muitas vezes dentro do After. Duplica, coloca ali um fio preto, dá um desfoque e uma opacidade você não já era. precisa comprar um plugin que faça a sombra, embora tenha. Então eu tinha que fazer tudo era na mão, tipo artesanal mesmo. Mas eu já tinha conhecimento no Photoshop. Quando eu comecei com o Illustrator, só agregou. E aí o PageMaker acabou que se transformou no InDesign. Então a minha pipeline de offline era trabalhar com esses três. Então já estava tudo alinhado como fazer esses três funcionarem e entregar o que eu precisava. Entendi. Mas eu sempre gostei de desenho animado, filme, seriado, a parte de cinema, o enquadramento, cor. Eu até sempre, quando eu vejo alguns filmes, eu vou ganhar Oscar, tal, Oscar de melhor filme. Eu acho legal o Oscar de melhor filme, só que o que mais me atrai são duas categorias, roteiro, e roteiro adaptado, e fotografia. Eu acho isso mais legal do que o Oscar que ganhou o Oscar, sabe? Melhor filme, ó. Porque eu gosto da produção, quero entender. Legal. Porque minha base é a produção, então eu quero entender como que chegou nesse tipo de fotografia, essa cor que tem esse filme, ou esse tipo de som, esses detalhes, essa profundidade, esse sound design, esse estéreo, né, que você tem essa percepção de um ouvido para o outro, ali o direito e esquerdo. Então eu sempre gostei de produção. Então eu sempre procurei saber isso. Quando, né, 96, 97, quando eu comecei na área, até chegar em 2018, que eu decidi trabalhar com motion, quando eu cheguei no motion, essa bagagem já me ajudou muito do que só simplesmente, mas eu faço o quê dentro do programa? Eu já tinha esse olhar dentro do Photoshop, esse olhar dentro do Illustrator. Então, quando alguém fala, eu faço tudo dentro do After, legal. Eu sou das antigas, eu ainda prefiro fazer no Illustrator, deixar pronto o meu arquivo, porque na minha cabeça está sempre
Mas aí vai de onde você trabalha e vai da sua pipeline se você é freelancer. E se o cliente me vira e fala, quero isso daqui pro impresso, e meu negócio, e meu material está todo dentro do After, como é que eu vou tirar de lá? Eu vou ter que refazer. Então, a minha agilidade eu já faço tudo dentro, separado nos programas, jogo para dentro do After e resolvo ali. Mas é o meu jeito de trabalhar, então. Saquei. Esse rolê do São Carlos aí que você tava falando. De morar em São Carlos? Você tá falando do que você tinha. Você foi morar com um amigo? Como é que é? Sim, ele fazia química ou engenharia química na faculdade lá. A gente era amigo de infância da minha cidade, do interior. E ele estava morando lá já há alguns anos, porque quando eu fui para a faculdade, eu fui para fazer arqueologia e geografia, e ele foi fazer química. Então a gente se separou, tipo, não se encontrava mais, não batia mais os finais de semana para se ver. E aí quando eu voltei, e ele continuava estudando, estava fora, eu falei, legal, uma cidade maior e tal, vamos ver o que rola. E fui morar com ele. Então, só que aí eu fui trabalhar, meu foco era trabalhar, tipo, tem que me manter. E o foco dele era estudar. Então a gente se via pouco durante a semana ali, os amigos, e final de semana, quando ele ficava, a gente saía, quando ele não ficava, eu ficava sozinho lá em São Carlos. Aí eu fiz amigos, comecei a fazer amigos por lá. Aí eu trabalhava nessa gráfica, aí eu comecei a lembrar, putz, tô ficando mais velho, e acho que eu preciso fazer uma faculdade. Até então, vou fazer faculdade do quê? Não tinha de desenho, que sempre foi minha vontade, era fazer alguma coisa com desenho. Aí o mais próximo de faculdade que tinha ali, relacionado à área de desenho, passava bem distante, mas tinha alguma coisa a ver, era publicidade e propaganda. Aí eu falei, vou fazer. Era a cidade vizinha, Araraquara. E aí eu viajava. Eu trabalhava o dia todo em São Carlos. Umas 6 horas eu pegava, 6 da tarde, pegava o ônibus e ia para a faculdade. Estudava até 11 horas, 11h30, e voltava de ônibus e fui fazendo faculdade. Quando eu comecei a fazer faculdade, 2 pessoas me procuraram, que eu nem sabia da existência deles até então. Depois fui descobrir, eram veteranos, que eles faziam publicidade e propaganda, eles estavam um ano na minha frente, no mesmo curso. Porque um tinha conhecimento em audiovisual e o outro tinha conhecimento em vendas. E eles queriam alguém que tivesse conhecimento em gráfica, para poder resolver a parte de material impresso. Internet estava anos, pelo menos lá, né? Anos-luz de existir digital. Web, essas coisas bem avançadas igual hoje. Isso em 2008. Não tinha nem internet de escadas? 2004. Não tinha, mas não tinha acessibilidade era o que pouca, hoje né? as empresas entendem que vende online. Era uma coisa muito embrionária ali, muito rústica. Era o UOL, a OL, o IG lá, o Yahoo. Exato, era muito. Aquela época no Orkut. Exato. Então, assim, Realmente, o Orkut, o Messenger, que era o MSN. Era o MSN. O Winamp, tocador de som. Não vendia nada na internet antigamente. Exato. Eu lembro. Eu tava surfando o lance de existir sites. Criação de site. Então, Na verdade, assim, eu não lembro. Mas eu li um livro de um rapaz que vendia pela internet, e como ele é um dinossauro do e-commerce, aí ele falou dessa época e eu me recordei aqui. E isso por volta de 2004, 2005, quando eles me procuraram e falaram, a gente gostaria tal. Aí eu entrei de sociedade com eles, eles tinham montado uma agência de publicidade. Falei, cara, era o que eu sempre quis, trabalhar numa agência. Já que eu nunca trabalhei, então vou ter uma. Então a gente fez essa sociedade, a gente atendia os clientes ali da cidade, da região, e sempre tinha um olhar à frente do que a região oferecia ali para os clientes, que normalmente era, o cliente chegava, eu quero fazer um outdoor. Beleza, faço o seu outdoor, pum, foi, acabou. E a gente sempre tinha a preocupação assim, mas por que você quer o outdoor? O cliente, não, porque aí eu vou colocar meu anúncio lá grande e tal, e as pessoas vão ver e vão... E a gente sempre queria implementar o que a gente aprendia na faculdade, que era pesquisa, que era a parte de análise, se o cliente, se onde ele quer montar, se o bairro, se a cidade comporta o que ele quer vender. Então a gente sempre se preocupava com isso, e por a gente ter uma carinha muito de jovem na época, as pessoas não acreditavam na gente. Então era um duplo, triplo serviço de persuasão ali, tipo, explicar, até isso que a isso, gente está querendo. Agenciamento também, né? Tipo, não é loucura que a gente está querendo implantar. Teve um exemplo assim, tinha um cara que ele morava no interior e ele fornecia verduras para restaurantes. E ele queria abrir na época, em 2006, era algo que hoje na época em São Paulo já tinha,
lá pro interior era algo super diferente, que era uma boutique de verduras. Aí você fala, oi? É exatamente isso que você está imaginando. Uma boutique igual uma loja que tem disposto ali as roupas ou calçado, mas eram verduras, folhas e legumes, uma coisa totalmente diferente para o interior. E ele queria abrir isso em São Carlos. Já tinha numa cidade no interior que ele tinha, já tinha clientes de São Paulo, mas ele queria. A gente fez a pesquisa e a cidade não comportava. Então, não rolou. E ele entendeu isso. Então, alguns clientes que tinham um pouco mais de. Não vou falar que era uma mente aberta, mas tinha um pouquinho mais de visão. Falar, vou escutar esses Faz caras. sentido o que esses caras estão falando. Né? Um outro cliente queria abrir uma. Não era boutique, era um outro nome, mas era algo muito avançado que era. Não seria um açougue. O que hoje você vai em algum lugar, Swift, que tem um display de peças de carne ali, ele queria implantar isso lá também. A gente fez a pesquisa, cara, do jeito que você quer, essa modernidade não comporta a cidade. É abrir e quebrar. Então, aí o cliente, tá bom, então eu vou fazer só outdoor com vocês. Eu falei, mas se fizer outdoor, só outdoor não vai comunicar o que você precisa. Resultado, não fez com a gente, um ano depois ele voltou e falou, então, não deu certo o que eu fiz com outras pessoas, vamos fazer com vocês. Então, teve muitas coisas legais, mas o nosso maior inimigo de ter agência com visão no interior nessa época era eles não acreditarem que a gente tinha essa visão e queria que o próprio cliente também se beneficiasse, não só simplesmente fazer a peça e só uma vez. Eu quero mais vezes, quero que você volte feliz. Você quer fidelizar o cliente, né? Exato. Aí quando eu terminei a faculdade em 2018, eu falei, cara, terminei a faculdade. Será que eu vou para São Paulo? Queria muito ir para São Paulo, mas minha idade já passava dos 30 anos. Eu falei, cara, São Paulo, com 30 anos. Veio na minha cabeça ainda, né, pensamento pequeno. Falei, cara, chegar em São Paulo não vai rolar. Porque não vão me aceitar numa agência grande, porque eles querem pessoas mais novas ou estagiário. Era o meu pensamento. Resultado, eu terminei a faculdade, fiquei mais um ano lá. Calhou que a gente fez uma. No interior existe um. Minto, no interior não. No mundo publicitário existe vários festivais relacionados à publicidade. Um deles no interior de lá chama APP, Associação Publicidade e Propaganda, acho que de Ribeirão Preto. E aí todo ano que tem essa premiação tem que ser criada uma campanha para divulgar o festival e todo mundo que faz a campanha é convidado. Então, você não recebe para fazer essa campanha, você é convidado e você tem aí quase um ano para planejar todo o conceito de como vai ser esse festival do ano seguinte. A gente foi convidado, a agência que eu fazia parte, fizemos a campanha, foi muito legal tal, e a gente foi para esse evento. Aí, trocando ideia no evento, conheci um cara que era patrocinador deles, o cara era daqui de São Paulo, e o cara estava lá. Aí, trocando ideia com o cara tinha um departamento na empresa dele, em São Paulo, que ministrava palestras sobre produção gráfica. Eu vi o cara, conversei com ele, falei, cara, eu fiz um curso de vocês há uns anos atrás, lá em Cândido Mota. Sei lá, quase 10 anos atrás. Aí eu falei, que legal, tal, o cara. Falei, pena que não tem mais que o cara que fazia a palestra, tipo, já parou, né? Não faz mais esse tipo de material. Ele falou, inclusive estou procurando alguém para fazer isso para mim. Eu falei, sério? Eu topo. Aí o cara, como assim? Eu falei, eu conheço sobre produção gráfica. Vou fazer. Isso aí foi na palestra que tu foi ver do cara e surgiu isso aí? Nesse evento, que ele estava lá. É porque ele era um patrocinador, ele estava lá. Aí, trocando ideia com ele falou isso para mim, eu falei, você está precisando de alguém? Eu sei produção gráfica, eu posso fazer isso para sua empresa. Pô, agora eu entendi porque que o Sérgio tá em todos os eventos aí, mano. Cara, esse final, tipo assim, então, só para contextualizar aqui, final de semana passado a gente teve um evento aí. Gabriel Guerra aí, Gabriel Guerra, foi legal. VFX, foi muito bom, cara. E várias palestras da hora ali. 16 palestrantes que teve, né? Eu achei que ia ser, mas foi muito bom mesmo. Cara, foi uma imersão, né? Dentro do VFX. É. E aí que tava lá? Tava lá? O Sérgio Aranha, cara. E aí... Tava lá conhecendo a área, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Aprendi isso em publicidade. Foi? Pô, legal, cara. Fazer publicidade. Propaganda, né? Exato, alma do negócio, propaganda. E aí rolou isso aí, você conversou com ele, conversou com ele lá. Isso era novembro de 2008. Aí ele me deu um cartão, bem essas coisas de filme, de roteiro pronto. Me deu um cartão e falou, me liga em janeiro. Eu peguei o cartão feliz
E dentro de mim eu falei, cara, eu nunca mais vou ver esse cara. O cara é de São Paulo, tá no interior, vê um doido, fala que quer fazer, o cara fala, tá aqui o cartão. Eu falei, nunca vai dar certo, mas ok. Voltei, na semana seguinte conversei com os meus sócios na agência, expliquei o que tinha acontecido, os caras falaram, cara, oportunidade, cara. Tipo, resultado, a gente desfez a sociedade, a gente continua amigo, sempre continuou amigo e tal, mas aí eu vim para São Paulo, liguei pro cara, só que aí, minto, quando eu desfez tudo isso daí, um dos meus sócios, o Danilo, falou assim para mim, no dia que ele falou para você ligar para ele, você não vai ligar para ele, você vai estar em São Paulo, porque você já vai estar lá. Não vai ter esse, vamos marcar tal dia. Não, você fala, tô aqui em São Paulo, só marcar. Pô, tô aqui em São Paulo, vamos marcar. Exato. Aí eu vim Assim. para São Paulo e fui. Marquei com o cara e fui. Né, fui lá, ele me deu aquele chá de cadeira de umas 3 horas ali esperando. Eu falei, o que é isso? Pra mim, eu falei, não tem por que eu ir embora. Se o cara tava ali tentando me enrolar pra eu ir embora, eu falei, pra mim, é isso que eu quero, vamos aí. Resultado, o cara apareceu e aí ele veio com uma parceira dele, eu não lembro o cargo que ela tinha, mas era o braço direito dele. Quando eles abriram a porta da reunião, a moça era uma moça que eu conhecia da minha cidade do interior. Olha só. Mas eu não fazia ideia que tinha sido da vida dela. Eu conhecia ela, que a gente fazia parte de uma... Não sei se vocês já ouviram falar, existe o Rotary Club. Sei. Existe o Rotary Club para adultos e o Rotaract para adolescentes. E existe uma outra instituição que chama Lions Club para adulto e o Léo para adolescentes, que é para você ajudar a sua comunidade ali, a sua cidade, com vários eventos para arrecadar dinheiro para ajudar a própria comunidade. E eu fiz parte disso lá no interior. E ela era de um desses grupos que faziam parte. Tinha amizade com ela, mas só de encontros. Ok. Quando ele abriu a porta, que ele saiu para falar comigo, que eu reconheci ele, saí ela junto com ele. Eu falei, oi? Ela, Sérgio, quantos anos? Eu, Carol? Ela. E aí foi muito mais fácil fazer acontecer. Pode Você crer. achava que eu era um louco? Ele falou, bem, Pode crer. esse louco ela Esse conhece. louco aí. E aí eu fiquei ali por 1 ano e 4 meses. E você Legal. teve que mudar de cidade pra fazer isso? Vim para São Paulo. Aí Já veio pra cá. vendi tudo que tinha em São Carlos e, tipo, o Entendi. famoso viajante para cidade grande. Vamos para cidade grande. E vim para cá. Aí, trabalhando lá com eles, fiquei ali 1 ano e 4 meses. Chegou um momento que não estava tendo o retorno para palestras de produção gráfica. Eles decidiram, falaram, a gente não vai manter mais o contrato, tá bom? Aí o cara veio conversar comigo, muita gente boa, o Leandro Burt, chama Gráficas Burt. Hoje eles têm motion design, então eles evoluíram também na área de audiovisual, que é muito legal. Tem muita coisa da gráfica que hoje em dia ficou mais pro digital, né? Exato. Vai... E eles entenderam essa visão O de mercado futuro. vai mudando, Aí eu fiquei ali com eles por esse tempo, e aí ele veio, quando a gente encerrou ali o contrato, a parceria, ele falou, cara, eu me sinto mal porque eu que te trouxe para cá, de certa forma, eu te trouxe para São Paulo. O que você vai fazer da vida? Você vai voltar? Eu falei, de forma alguma. Agora eu vou me virar, vou ficar por aqui. E foi o que eu fiz. Dali eu fui trabalhar em agências menores em São Paulo, porque tinha que me manter. Uhum. E beleza. Aí fui parar num lugar que faz panfleto de Walmart, de supermercado. Já tinha esse conhecimento lá do interior. O que eu fiz foi aprender coisas novas em São Paulo. E fiquei ali, uns 6 meses ou 7. Dali, sempre procurando emprego, tá? Porque ali eram uns horários muito loucos, assim, de madrugada, porque não fecha. Esse tipo de empresa não fecha, porque a produção de material de panfleto do supermercado é 24 horas. Só vai mudando o turno. Caraca. Falei, cara, acho que eu não O pessoal quero fica fazendo ronda. ficar turnos, vai trocando de 6 em 6 horas. E eu fazia de madrugada. Então foi legal aprender a ser rápido, ágil. Me lembrou a conversa do Ariel. Uhum. O que ele tem de panfleto, acho que de after, né? Ou não sei, é porque ele não deixou claro ele se era material impresso ou se era a parte de varejo. Digital, Eu acho que era varejo digital, não sei. Eu tenho conhecimento em varejo de papel, não de digital. Rico, né? Então, mas essa agilidade e o lance de entender que o InDesign é rápido, ia tirando os materiais e aprendendo as técnicas de São Paulo. Ok. Quando eu procurando emprego, aí eu fui parar numa agência de imobiliário, só que eles trabalhavam tudo em Corel. Eu falei, cara, Corel não vai dar para. Eu queria voltar mais para esse software. Eu ia ter que dar muitos passos para trás
para poder se encaixar para a pipeline deles. E assim, sem brincadeira, eles abriam um panfleto de supermercado que levava assim uns 15 minutos para abrir um panfleto, para abrir. E eu tentando explicar, implementar o InDesign ali, fiz uma apresentação, expliquei tudo, que era muito mais rápido trabalhar no InDesign. Só que aí era eu sozinho contra uma equipe que trabalhava em Corel. Aí o dono chegou para mim e falou, cara, desculpa, mas os caras não querem. São você. Eu falei, eu falei, tudo bem, é que eu que não quero desaprender É o que eu você já contra aprendi. 300 Espartas ali. Exatamente. Aí ele me agradeceu. Tipo, o cara era muito gente boa, o dono desse lugar. E aí pastinha debaixo do braço, só que agora mais refinados os materiais, e vão procurar emprego em São Paulo. Portfóliozinho. Um portfólio mais refinado, mas sempre material impresso. Nunca imaginei trabalhar com motion, nunca imaginei trabalhar nesse meio audiovisual. Porque para mim tem que tocar a vida, tem que ganhar dinheiro para se manter. Sim. Não tinha. Rapaz, como é que foi? Como é que foi que você entrou no Motion, cara? Com essa história toda aí, eu tenho pra um caminho e a gente tá descobrindo aqui. A gente tá descobrindo aqui agora, né? Exato. Mas assim, eu queria saber como é que você fazia para prospectar cliente. Ali ainda era fixo, né? Não tinha esse negócio de freela. Era fixo. Muito raramente apareceu algum freela de material offline. O que aconteceu foi, eu trabalhava numa agência focada em imobiliário, construtora, trabalhando com isso. E eu não estava feliz fazendo só isso. Tipo, o que eu quero fazer? Como que eu vou fazer e tal? O que eu quero fazer da minha carreira trabalhando ali? E aí tinha uma pessoa lá dentro que fazia os filmes para o cliente, no after, mas fazia os filmes para a construtora. Sabe plantão de venda de prédio, de comercial? Sei. Aqui em São Paulo tem muito, né? Sim. Precisa ser feito o filme para mostrar como que vai ser o empreendimento, como é que vai ser o apartamento e tal. Tem que ser feito esses filmes. E tinha uma pessoa dentro da agência que fazia esses filmes. Só que um dia começou a dar a ter mais filmes do que a pessoa conseguia tirar. Aí meu chefe ficou pé da vida e chegou lá um dia e falou assim, cara, mais pessoas aqui dentro, mais diretores de artes precisa saber fazer filme. Aí chamou o irmão dele e falou, cara, arranja um curso para essa pessoa tem que aprender. E o primeiro a aprender é o Aranha. Eu falei, me ferrei. Vou ter que aprender um negócio que eu não estava afim. Porque eu não sabia nada. Não é que eu não sabia, eu não estava para esse olhar para o audiovisual. Você não queria muito. Não era muito, eu não queria nada. Eu só queria entender quem eu era. Quem era o Aranha profissional. Eu estava perdido nisso. Então eu fazia muito bem meu trabalho, entregava, mas eu não era feliz internamente. E aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu vou ter que fazer esse curso. Então tá bom, vamos lá. E assim, de não querer fazer um curso de After Effects, fazendo o curso com o professor, foi uma das piores experiências, porque eu peguei um professor que ele não trabalhava na área e ele também não tinha paixão pelo After Effects. Então, todos os exemplos que ele dava eram horríveis. E eu olhava aquilo e ficava pensando assim, a hora que meu chefe descobrir que não vai dar em nada esse curso, porque imagina, você vai fazer um curso e tudo que você vê que o curso te oferece é feio. Você não tem perspectiva nenhuma. Eu falei, cara, a hora que ele descobrir que não vai dar em nada esse curso, eu tô ferrado. Aí essa pessoa que fazia o filme, que não dava mais conta, começou a passar os filmes que ela fazia para eu fazer alterações. E aí entra a minha parte de produção, entender como funciona. E fui sacando, e sabendo a ferramenta. Ah, legal, tal. Aí me falaram do Animotion. Ah, vai ter o Animotion. Você não quer ir lá para ver como é que é o Animotion? Essa época aí foi em 2018 já, né? 2018. Eu falei, putz, o que eu vou fazer lá? Não conheço nada da área. Vai ser bacana, você vai conhecer gente e tal. Eu falei, então tá bom, né? Acho que vou lá ver o que é esse Animotion. Aí eu dei uma surtada quando eu vi o Animotion, porque era profissionais brasileiros e gringos que vieram de fora para palestrar, com trabalhos absurdos, com uma carreira, né? Hoje eu vejo com mais clareza, assim, ver o trabalho pronto e lindo e maravilhoso não quer dizer que a pessoa esteja feliz ou que ela não sofreu para chegar naquele resultado. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu deslumbrei. Falei, cara, que animal. Mas não é para mim. Eu falei, cara, trabalhar com isso eu não sei como, porque aquelas coisas feias que eu aprendi lá no curso, como é que eu vou chegar nisso? Mas fiquei feliz. Aí me apresentaram o Brock. Na época ele dava aula na EBAC, que fazia o curso de especialização em animação.
Aí apresentaram ele, conheci e tal. Não fazia ideia quem era ele na fila do pão. Mas me apresentaram, falei, ok, e tal, o cara fez isso e tal. Legal, mas estava muito distante. A minha realidade ali, minha realidade como profissional, minha realidade financeira, cara, estava muito, imensamente distante. Falei, cara, ok, obrigado por te conhecer e tal, mas conheci o Acorsi, tipo, o Brock e o Acorsi hoje, eu considero eles são meus mentores e são amigos, são queridos, eu gosto muito deles, que eram os professores principais da EBAC. E eles trabalham na Vetor Lobo, na Lobo ali, né, que é a galera do Motion conhece. Conhece bastante, né? E eu não fazia ideia. Então, assim, eu estava conversando com gente muito profissional, sem saber nada. E eu gosto, eu acho mais legal conhecer a pessoa sem saber quem é, porque aí você abre o coração. Eu abri o coração ali, troquei ideia e tal. Aí estava distante. Isso acho que foi novembro ou dezembro ali, foi o evento em 2018. Vi, gostei, aí o Brock, não, ó, tem esse curso na EBAC, especialização, vamos fazer. Falei, nossa. E ele ficou na minha orelha. E eu falei, e ele falava, entrava assim, venha fazer o curso. E do outro lado saía assim, como? Eu não tenho dinheiro para isso. Vem fazer. E eu, não quero. E tentando fugir dele. E ele mandando mensagem. O diabinho e o Gil. E eu assim, falei, cara, não vai rolar. Aí eu tinha conhecido hoje minha esposa, né, em 2018. Ela, não, a gente conversa, a gente sai menos, você vai se acertar ali, o dinheiro vai dar. E na minha cabeça não vai dar. E ela vai dar sim, e aí conversa daqui, conversa dali, ela sempre me incentivando e tal. Resultado, eu fiz as contas, o que eu ganhava, o que dava para ser investido, o curso não era barato mensalmente. E diferente dos outros anos, o curso era 2 anos, esse curso da EBAC. Na turma que, se eu entrasse, que era 2019, o curso foi enxuto, enxugaram ele para 1 ano. Eu fiz as contas, beleza. Liguei pro cara da EBAC e falei, ó, eu consigo pagar X. É isso. Me ligou X horas depois. Tá bom, pode vir. E fui fazer. Só que eu achei, na minha cabeça muito inocente de After, aquele exemplo horrível que eu tinha nas aulas introdutórias de After, que eu tive, eu falei, vou chegar lá, o Brock, todo mundo vai me ensinar o After. Não, o curso não era para te ensinar o After. O curso era uma especialização em Motion Design. Você vai aprender como produz um filme. Todos os processos. Eu fiquei louco, porque eu falei que eu tinha que aprender After de algum jeito para poder aplicar nas aulas lá, né, que o Brock ministrava e tinha o meu trabalho. Então, os trabalhos que tinha que fazer na EBAC, eu não conseguia fazer eles, porque eu ficava absurdamente nervoso para absorver tudo que estava sendo ensinado. Só que eu não aplicava na EBAC, só que eu aplicava no meu trabalho. Então, tudo que eu aprendi na EBAC, eu aplicava no meu trabalho. E aí começou a evoluir meu trabalho muito rápido. Aí eu falei, agora sim, agora legal. Agora eu tô vendo futuro com Motion. Não muito tão feliz fazendo o que eu fazia ali com o imobiliário, porque tem o seu core, mas ele tem as suas limitações. Mas quando você vai no Animotion, ou no Keep Motion, ou no Insider, ou qualquer outro evento relacionado à animação, o leque é muito grande. Você não quer ficar só. Né? Você pode um dia querer ser especialista. Mas no começo, principalmente, você fala, vamos fazer uma animação assim, uma colagem, um frame a frame. Então, eu começou a deslumbrar. Você vai fazendo várias coisas assim até você encontrar o que você gosta, né? Exato, para poder saber o que você quer fazer. Na época da EBAC lá, eu sei, a gente já trouxe um convidado aqui que fez umas aulas lá na EBAC também, que foi o Igor Lopes. Sei. Pô, ele tava lá também nessa época? Ele foi a turma depois da minha. Pode crer. Ele foi, eu não tenho certeza se ele foi a penúltima ou última turma antes de vir a pandemia e deixar de ser presencial e virar online. Sim. Então, mas o Igor é parceiraço, tipo, amigaço. Assim, a EBAC era presencial, né? Presencial. E o Animotion foi lá, 2019. Teve, que era 2 dias, né? Teve uma parte de workshops, foi lá. Foi. Esse workshop eu não consegui ir. Eu fui só no dia do Animotion mesmo, no evento, né? Nesse eu também só fui no evento, no outro. 18 e 19? Não, ele teve outras edições antes. Teve antes também. Mas teve. Você trocar uma ideia com o Isaac, se conseguir trazer o Isaac, que eu sei que o cara é procurado, né? A gente tá tentando trazer ele aí, cara. Já aproveitar aqui. A câmera tá onde aí? Vamos dar uma moral aqui, tentar. Ô, Isaac, se você dá uma moral aí. Pô, vamos trocar ideia aqui, Isaac. Se você puder aí, tirar um tempinho pra falar com a gente aí, né? Tem que vir aqui o pessoal. De vez em quando o pessoal comenta, né? Não, tem gente que tá pedindo pra trazer ele aqui, cara.
Então, até onde eu sei, eu acho que sei, ele é o maior expoente de evento de animação, né? Aqui, Pô, tem a Pixel pelo Show, menos mas a Pixel Show é o leque mais aberto. E ele é focado pelo menos no motion, né? Eu já Pelo menos, vi eu não fui, na verdade. Eu não fui em 2018. mas sempre O você primeiro vai. evento, Esse que ano aí a já tá primeira vez que eu confirmado. vou na Animotion vai ser agora, mas desde quando eu tô trabalhando com motion que esse sujeito aqui, ele fica fazendo propaganda. Eu falei Mas assim, não "Cara, teve tem que ir, mais mano." também, não teve cara. O pandemia. último foi 2019. É, infelizmente teve a Por pandemia. que tem isso aí? Não, é Porque não Você tinha fica como fazendo você. propaganda pra Não, mim, pô, toda hora. Imagina Você tem que... eu em 2018 eu fui, fiz propaganda para um monte de amigos. Aí teve 2019. Aí os meus amigos que foram em 2019 começaram também a fazer propaganda para os outros amigos deles. Aí ninguém imaginava, pandemia, Chega a todo mundo assim, pandemia, parou mas tudo, né? Aranha, e aquele evento? Falei, cara, Não tá sei rolando. lá quando vai voltar, né? É, Então teve esse hiato aí de todo mundo querendo, carente, né? Tipo, quando vai ter um evento de novo? É, O que eu posso te dar de dica é prepara as perguntas pra galera que pra você vai galera ver lá, lá, porque é né? muito legal, cara. é, Poxa, É muito legal. E vai ter gente pra caramba nesse aí, né, você cara? já foi em muito evento, não já? Aquele lance de ser curioso, Ah, e aí, principalmente entrando no audiovisual, sem conhecer ninguém e tentando fazer ideia, né? Fazer um social ali, conhecer, eu procuro ir em tudo que é evento de audiovisual. Então, eu já fui na Filmicon, não sei se já ouviram falar, relacionado à parte de captação, né? A filmagem. legal. Então, tem o Filmicon, tem Master, alguma coisa que também é focado nisso. Já fui em produção de direção de montagem, já fiz workshop disso, para saber um pouco mais, porque por mais que eu vou só animar, eu, uma coisa ou outra com cinema, ou com enquadramento, ou com essa trilha não está bem encaixada, esse sound effects não está, eu acabo resolvendo. Então, eu gosto. Então, eu procuro ir nesses eventos. Então, mas está no mais um evento Aranha, tá? Cara, se eu já vou nos que eu pago, os que tem de graça, igual teve do Aham. Guerra, por que não? Por que não, né? Poxa. Sabe? É. E você faz uma network. Tipo, às vezes você vai num evento desse aí, cara, e você vai num evento que nem você falou, qual foi o nome desse aí? Que é enquadramento, filmagens? Esse era o Filmicon. Você vai num evento desse aí você fala, pô, eu sou motion. Aí os caras falam assim, pô, legal, cara, vamos fazer uma parceria aí, que às vezes eu faço alguns trabalhos, eu preciso de motion. E aí você escola um Exato. trabalho. Porque a Você vai galera- num É evento até desse, bom acaba que escolando o um motion trabalho. destaca mais ali, né? Porque também não tem Exato. muito Se motion ali. você chegar num evento de motion, só tem motion, né? É. Como é que você vai? Às vezes você consegue também Pô, fazer um mas network ali pra poder, às Mas eu vezes, acho que no Multi é montar uma melhor. equipe, tá Eu ligado? acho que você ir no evento de Multi é muito melhor. É muito mais fácil você encontrar um cara porque você vai pegar um trabalho ali do que no evento de filme, por exemplo. Exato. Não é, Sérgio? Você sente que a galera assim, mas tipo, você é de monstro, o que você está fazendo aqui? Você sente. Verdade. Mas aí vai de você, né, persistir. Eu sou muito cara de pau. As minhas prospecções é assim. É olhar o crédito ali do material, quem fez? Essa pessoa conhece quem? Então eu vou trocar ideia com essa pessoa. Eu te vi em tal lugar, ouvi o seu trabalho, que bacana. Então eu sempre vou e tento lembrar. Uma coisa que eu saquei muito cedo, memória fotográfica. Então assim, eu associo alguma coisa dentro da minha cabeça e vou lembrar dessa pessoa às vezes eu vejo a pessoa e falo, aonde eu conheço essa pessoa? Aí na minha cabeça eu fico como se fosse um chroma key atrás da pessoa, eu vou trocando o cenário, e a pessoa na frente, eu vou trocando o cenário dentro da minha cabeça. Aonde eu vi essa pessoa? É aqui. Que legal. Vai passando aquele filmezinho do Homem-Aranha, né? Porque assim, é, eu comecei numa época que não tinha nada digital. Cara, a época digital é muito legal. Eu não sei se vocês curtem quadrinhos, filmes da Marvel e tal, mas naquela cena que o pai do Tony Stark tá trocando ideia com ele, e ele fala, e até então ele não sabe que o Tony é o filho dele e tal, que ele fala, então, minto, que o pai tá construindo a feira, que vai ser aquela feira futurista lá de Expo, Stark, não sei o quê, que ele está construindo as coisas ali em década acho que de 50, que ele faz uma gravação de filme e fala pro filho dele, Tony, tudo que eu estou projetando aqui, espero que você aproveite aí na sua época, porque você vai ter recurso, eu não tenho recurso, eu só tenho as ideias, eu não tenho recurso para transformar elas. Eu sou dessa época, as coisas, você queria fazer as coisas, era tudo artesanal mesmo, não tinha digital, então, hoje tudo digital, você ter a
A possibilidade de digitar ali, ó, como faz tal coisa. Cara, que praticidade. Eu sou da época que você tinha que comprar uma revista. E se você não tinha grana, você tinha que juntar a grana para comprar a revista. E aí o negócio, quando você conseguia comprar a revista, o negócio já estava defasado. Ou o software, você comprava o negócio já está defasado, já tem outra ferramenta. Então era tudo muito mais artesanal. E agora? Como é que eu vou aprender isso? E hoje você tem essa praticidade. Então, eu já era curioso quando não tinha recurso. Hoje que eu tenho recurso, cara, é muito mais prático você... Hoje que o conhecimento é mais acessível... então, continuar a ser curioso para poder evoluir, eu compacto com isso aí, viu, Aranha? Porque, exemplo mesmo, né? Ultimamente, eu tenho estudado Blender, assim, porque como eu faço algumas ilustrações no Illustrator, eu vejo que... A gente até conversou sobre isso, né? Que você consegue ali trabalhar com os objetos 3D do Blender e você cria uma perspectiva mais correta, né? Do que você fazer só traçar linhas ali. Blocar, né? Do que você Blocar, isso. Patinando para poder encontrar a perspectiva correta. Como é que a perspectiva aqui ou ali e tal? Não, bloca tudo ali, faz um shot, ou um print. E sobre esses, como é que fala? Conflito de gerações aí, eu tinha um amigo, cara, que ele estudou para consertar, sabe aqueles monitor com fundo... Tubo. Monitor de tubo. Os antigão. Exatamente, os antigão, cara. OCR, tubo, monitor OCR, era ótimo. Era isso A aí. resolução daquilo, pra época era. Era os melhores. Tá. Ele ficava até, com o tempo ele ficava meio amarelado, né? Ficava bege. Exato. Era um tubo largo assim, né? Igual TV. Igual a TV, cara. Meu amigo estudou para consertar esse monitor. Quando ele terminou o curso, lançaram o ISV. Nossa, velho. Você tava falando, eu tava aqui pensando, até eles inventarem o Flash. Meu Deus. Nossa, se você não estiver se atualizando, cara, você vai ficar pra trás mesmo. Coitado do cara, hein, velho? Mano, sério, velho. Foi engraçado. Cara. Pô, então que a gente tava falando aí do... Então, em 2018 fui na Unimotion, né, fiquei, uau, que demais. Aí em 2019 fui fazer o curso ali da EBAC. Então, o que eu aprendi na EBAC, aplicava no meu trabalho e fui evoluindo. E tipo assim, em algum momento quero trabalhar num lugar, ou numa produtora, ou num estúdio, que seja mais motion, menos direção de arte, porque, eu não sei vocês, assim, fazer a arte e animar, para mim começa a ficar muito demorado. Tem que fazer a arte e depois animar. Então, eu prefiro, ou eu vendo meu serviço, faço a arte, ou faz faço um ou outro, né, cara? E não que eu deixe de fazer, ou deixe de pegar trabalho porque tem que fazer um pouco de cada um, não. Mas eu acho mais legal eu focar na animação para ficar mais interessante. Então eu procuro ir tirando o pé um pouco da direção, de produzir, não de entender como ela funciona, mas para animar. Então eu comecei a vislumbrar isso, tipo, eu quero trabalhar com isso, mas então, só que tem o lance do profissional ali, que é, putz, mas se eu sair do meu trabalho, como é que eu vou me manter? É o lance da grana. Eu acho que é o que mais pega, assim, tipo, hoje eu tenho consciência, tipo, eu não sou o motion super referência de, não, mas tanto que quando eu vou nos eventos, eu gosto sempre de trocar ideia com a galera top, a galera que já tá lá, ou que já, né, já tá bem mais evoluída, mas eu gosto de trocar ideia com as pessoas que estão começando. Porque eu me vejo ali, tipo, como era o começo, ou o sofrimento que a pessoa tinha, de, puta, não tem máquina, eu não tenho máquina que aguenta o que eu quero fazer, ou eu não sei por onde eu começo, como é que eu pego um freelo, como é que eu prospecto. Então eu gosto de trocar ideia para falar, eu fiz dessa maneira, talvez ajude. Ou a partir dessa conversa você tem um insight de, agora eu acho que eu sei. Aquela conversa lá com a Aranha, acho que ajuda aqui. Ó. Sabe? Que é o que eu sentia falta. Porque eu sempre vou fazendo sozinho, sem pedir ajuda. Cara, você vai patinando. Tipo, o que vocês fizeram, que é montar um podcast em dupla, cara, é muito mais essa troca de dois do que só um. Quando você está sozinho, você vai. Só que você fica para ele, demora. Quando você tem mais pessoas te ajudando, te apoiando, tipo, antes de acreditar no meu trabalho, quem acreditava era minha namorada, hoje minha esposa, a Ellen. Ela acreditava em mim. Eu não. Ela falava umas coisas, eu falei, vários quebra-paus a gente tinha, porque eu falava, cara, você tá louca, tipo, não é assim, não vai dar certo. Ela falou, não, por quê? Porque eu só trabalhava, eu não parava para pensar. A partir do momento que eu comecei a acreditar em mim, no meu trabalho, foi ficando muito mais prático e as soluções começaram a aparecer. E fazer amizade. Bacana, cara. Legal, cara. Bom, top demais.
Cara, eu queria... Eu queria falar sobre o... Mano, você teve um episódio aí do burnout lá, como é que... Você tem muito tempo, como é que foi? Eu tive burnout É pra falar, nem sei se dois... pode. Não, é tranquilo, é tranquilo. Eu procuro, não é... Ai, coitadinho e tal. Eu tenho plena consciência do que aconteceu, o que me fez chegar àquele ponto. Então, o que eu tento passar quando eu converso com alguém e tal, primeiro eu deixo a pessoa falar como que é o rolê dela, quando eu conheço alguém e tal, tá começando com motion, principalmente um motion, ou direção de arte e tal. Deixa ela falar tudo que ela tem para falar, os BOs que ela tá tendo, ou as dificuldades e tal. E deixa o burnout para ser só um detalhe ali, para a pessoa... Porque eu não quero que ela tenha um pré-julgamento antes da conversa rolar. Tipo, já chegar e falar, então, já tive um burnout e tal, e foi assim. Sim. Não, deixa ela falar tudo. Por que eu falo do burnout? Cara, primeiro, o que é um burnout? Como é que a gente define isso, assim? Porque eu não tenho certeza se eu sei o que é isso, cara. Pode ser que eu passei por isso e não sei também, sabe? Pode ser. No meu caso, tipo, mobilizou do pescoço para baixo. Tipo, eu não sentia tudo formigando e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, ou eu respirava ou eu chorava. Então, foi um BO. Aí eu sinalizei minha esposa, ela também ficou apreensiva, tipo, acho que você está tendo uma crise de ansiedade, que é a crise de ansiedade é o ponto ápice ali que você tá, tipo, o trabalho me pressionou tanto que eu espanei. Aí eu fui para o hospital para ver o que estava acontecendo, se era algo, se estava infartando, que pode também, porque uma coisa pode atrelar a outra Sim. e ficar pior. Tipo, acho que pior do que simplesmente ter o burnout, acontecer alguma coisa e você morrer, é você ficar com sequelas. Daí que você vai, Pô, então, entendi. Pensou um então você cara não sabe o que está acontecendo. morrer de motion? Não era nem o do motion, porque o motion foi o que foi a minha chave. O que aconteceu foi, eu tive isso daí, fui para o hospital, fizeram uma bateria de exames e tal. Não era nada físico, era a parte mental. Tipo, o estresse foi ao máximo que falou, cara, desliga. Eles fizeram um diagnóstico, né? Exato. E aí, deitado lá no hospital fazendo os exames e tal, eu fiquei pensando assim, tipo, tô aqui, não sei o que tá acontecendo comigo, e se eu morrer? Faz um tempão que eu não vejo meus pais, minha esposa tá lá fora, não vou nem vou dar um tchau, ou sei lá, pensamentos, porque você tá ali, você não sabe o que tá acontecendo com você. E aí, nesse momento, eu decidi, falei, eu não quero morrer fazendo o que eu não gosto. Caramba, mano. Então isso afetou assim, influenciou Foi a a gota forma que d'água você para falar. trabalhava, né? Exatamente, da maneira que eu trabalhava e o que eu fazia, que era trabalhar com direção de arte em construção imobiliária. Era isso que você fazia, que foi o motivo Foi de ter acontecido. maçante, a pressão Uhum. mas jovem, você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Então, vamos trabalhar, vamos entregando, vamos Cara, isso vamos servindo. foi em que época isso aí? 2021. Foi em 2021. outubro de 2021. Aí eu saí do hospital, fui para casa, falei, agora é planejar. Eu já vinha desde 2000, quando eu comecei quando eu comecei em 2018, eu comecei a fazer o after e tal, o audiovisual ali, o motion, eu comecei a fazer freelas e juntar uma graninha, fui juntando grana. Porque como é que você vai abrir mão de uma coisa teoricamente segura para porque para ser freela você precisa ter, não é que precisa ter, você precisa gostar de falar com pessoas. Por quê? Como é que você vai falar com o seu cliente, quem vai passar o job? No mínimo você tem que gostar. Você pode odiar, mas você vai ter que conversar com alguém. Então você tem que gostar de falar com pessoas. Eu sempre gostei de falar com gente. Minha esposa fala que eu faço amizade com árvore, com poste. Eu saio conversando com todo mundo, não tem tempo ruim comigo. O que aconteceu? Eu voltei para casa, falei, vamos planejar isso. Eu já tinha juntado uma graninha. Então vamos tentar fazer freela. Saí, aí eu troquei ideia mandei umas mensagens para uns contatos, mandei uma mensagem para o Brock. Falei, a minha bagagem de motion, eu falei, cara, vamos falar com o Brock. O Brock tá lá em cima na cadeia alimentar ali, sabe? Uhum. De motion. Falei, Isso você já tá contando o rolê depois que você teve o burnout e você saindo... Quando eu saí do trabalho, falei, você freela. Eu falei, bem, aí a minha última, eu passei um dia todo mandando mensagem, falando, tô freelando agora. Não sabia nem direito se eu tava ou não, só queria Antes, trabalhar. você nunca tinha freelado antes? Nunca na vida. Aí, passei um dia todo mandando mensagem para várias pessoas. Aí, sei lá, umas 7 da noite, falei, vou mandar pro Brock.
ele pode me indicar. Porque eu pensei, eu mando para ele vai me indicar para alguém. Porque eu falei, ele sabe, eu sei, e ele também sabe o meu nível de música. Não condiz com o que a Vettori entrega. Eu falei, tem consciência disso. Mas mandei. Cara, eu mandei e ele já me retornou, falou, você tá freelando? Tá livre para um job? Mas o coração... Eu falei, caraca. Então amanhã a gente conversa, tá bom? Tá bom. E fomos conversar e entrei num projeto com eles. Achando que ia animar e tal. Não. E o Brock, ele deixou muito claro. Ele falou assim, cara, primeira reunião com ele, só eu e ele falou assim, você vai ter dor de barriga, vai ter borboletas na barriga, vai ter arrepio, vai dar dor de cabeça, vai dar tontura e tal, mas tudo vai dar certo no projeto. Porque tem que dar certo no final do projeto, então relaxa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pro projeto com eles, passei um mês e meio, uma semana com eles, aprendi muito, não animei nada. Não era para animar, era para... não vou lembrar o termo, mas composição? Quando você tem um projeto, quando tem, né, equipe para isso e tem budget para poder ter todo mundo certinho da equipe, uma das funções é tudo que chega de material de assets tem que ser avaliado se tem qualidade. E eu fiquei de assistente de um cara. Tipo um assistente? Eu fui ali para entender como que funcionava uma pipeline. Cara, aprendi Legal. coisas absurdas. E aprendi coisas que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas anotei. Fui aprender algumas coisas que ele falou para mim em 2022, que aí já era janeiro de 2022 esse projeto, fui entender o que ele falou, sei lá, uns 2 anos depois, que eu deixei anotado. Falei, porque eram coisas que estavam muito fora do que eu sabia ali do básico de motion. Sim, entendi. Aí eu passei ali com eles, mantive contato com pessoas que eu fiz amizade, que eu fiz ali com a equipe. Aí um indica aqui, um indica ali, e fui... E foi continuei freelando, pegando Entendi. um job aqui, um job ali. E melhorou a qualidade de vida, assim? Melhorou muito. Boa pergunta. Maravilha. Tipo, Pô, eu prezo por isso. Então, sim. eu jogo muito, muito claro com um cliente, com um fornecedor, sempre deixo claro. Não quero trabalhar de final de semana. Tudo bem? Tudo Porra, bem. legal, cara. Não, então preciso de você final de semana, Aranha. Eu falei, então, agradeço, mas não quero. Você nega, assim, de verdade, assim, você não trabalha final de semana de jeito nenhum. Eu só pego jogo de final de semana se eu sei que eu não vou trabalhar durante a semana. Porque eu troco a posição do rolê. Entende? Cara, isso aqui é muito importante, cara. Que acontece muito, assim, com freelancer, cara, de ter que trabalhar final de semana, assim, sabe? Qualquer pessoa que vai começar a trabalhar de freelance, assim, tipo, como eu mesmo, eu trabalho de final de semana direto, porque eu pego até às vezes eu trabalho porque eu quero também, sabe? Tipo, porque eu quero dar tipo assim, eu tô igual agora, eu tô com um projeto aí que eu peguei, que é um projeto que é um negócio que eu nunca fiz assim, é um negócio novo, um tipo de animação que já é 2D, é after, mas é um estilo que eu não tô acostumado a fazer. Aí eu tô pegando um pouco assim do final de semana, porque eu ia começar segunda-feira, aí eu já peguei assim, pensando assim, cara, deixa eu já tentar fazer isso aqui pra ver se pra já tirar umas dúvidas que eu tenho aqui. Como que eu vou fazer isso aqui, sabe? Isso é legal. Deixa uma gordurinha, né? Mas quando você trabalha no final de semana, você consegue folgar durante a semana? Não. Então, não. Óbvio, eu não vou ser hipócrita de falar que, nossa, o Aranha consegue, quem é ele na fila do pão do Motion? Nossa, deve ser sensacional para ele falar que não pega jogo de final de semana. Não, eu procuro, porque assim, minha esposa também é autônoma. Se os dois são autônomos, por que a gente vai privar coisas legais? Então, eu procuro o quê? Me encaixar com a agenda dela. Vou precisar estudar ou ir num evento igual domingo, passar o dia todo lá no evento do Guerra. Abrir mão de estar com a minha esposa de fazer um freela. Só que assim, eu procuro fazer essa compensação. Eu vou trabalhar de final de semana, porque, na real, a vida de um freelancer não existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não existe. Tudo é uma coisa só. Só que perante o resto das outras pessoas e da sociedade, do sistema, existe um cronograma. Segunda a sexta, sábado e domingo. Pro motion, para quem é freela, no promotion não, pro freelancer, não existe isso. O que eu tento fazer... O domingo dele pode ser na segunda, na terça, O que eu tento fazer, me programo vamos trocar o que eu fiz então no final de semana, que eu trabalhei, então vamos curtir. Segunda, terça e quarta, vamos fazer coisas durante a semana. Legal. Porque senão, por que você saiu do emprego fixo? Ficasse lá. Então, eu tento.
Não é que, nunca faço. Claro que eu faço. Mas eu procuro ter esse tipo de conduta na minha vida. Porque eu não quero voltar naquele ponto de ter um burnout. Não quero me estressar de novo aquele ponto que aconteceu comigo. E quando eu converso com pessoas que estão começando, eu deixo a pessoa falar todo o rolê dela, para depois eu sinalizar. Eu falo, então, não quero que você entenda isso para que não aconteça o que aconteceu comigo. Ou que você também não demore tanto para sacar isso. Eu tenho 47. Exato. Eu não quero Pô, que a mentira. pessoa, não Que quero que a é pessoa isso? chegue com... Pô, não. Eu não quero que a pessoa chegue com 20 anos ter um burnout. Sim. Sabe? Ou espere ter 47 anos Para sacar que, vamos diminuir, vamos acelerar e vamos sacar que é mais legal aprender É verdade do isso, que só cara. trabalhar. Vamos tentar, como é que fala? Cara que se aperfeiçoar para conseguir, às vezes, cobrar melhor no trampo, né? Do que ficar pegando trampos mais ou menos e que você precisa trabalhar muito, né? Quem me ouve, quem vai ouvir isso daqui vai falar assim, nossa, o Aranha deve ser o super... o cara do orçamento que dá tudo certo na vida dele. Não. Quem quiser saber os BOs que o Aranha já passou para ter o portfólio que tem, ou se você gosta ou não gosta, acha ele legal o meu portfólio ou não, manda mensagem. Eu te explico tudo. Eu não tenho problema nenhum de falar de valores, eu não tenho problema nenhum de falar de BOs para os projetos que eu tenho, o que eu passei, porque são coisas que você acaba... E quanto melhor você se adapta, melhor você fica bem com você mesmo. Relaxa, para não ter um burnout de novo. Eu acho que é isso, é saber se adaptar, saber falar não, o que você não quer fazer. Isso daqui acho que não é muito legal, né? Acho que sim, cara. Tipo, vocês são jovens. Vocês devem ter a metade da minha idade. Quantos anos você... 27. Aqui, ó. Então, assim, procure entender isso antes de chegar na minha idade. Não procure ter um burnout. É legal trabalhar, dar o sangue e tal. É legal pra caramba. Só que... Será que o dinheiro que você está ganhando naquilo ali está compensando a saúde? Exato. Entendeu? Né? Tipo, você não é o seu emprego. Você é uma pessoa, você está fazendo uma função. Você faz parte de uma engrenagem. E a hora que essa engrenagem quebra um dente, eu preciso trocar a engrenagem. Se esse dente for você, vai ser outro dente que vai entrar no lugar, né? Vai ser outra engrenagem que vai entrar no lugar, né? Então, assim, tipo, é interessante você saber o lado do motion, que faz o trabalho, e é interessante saber o lado de quem contrata o motion. Isso específico para motion, né? Mas eu que já trabalhei em gráfica, eu já trabalhei em gráfica, em agência de propaganda, em jornal. Eu só não trabalhei em TV, dentro de TV. Mas já trabalhei em vários lugares, assim, relacionados a audiovisual e comunicação visual. Saber os dois lados é muito interessante. Não que seja correto, não que seja justo. Mas é saber por que a pessoa te contrata, por que ela quer te pagar aquilo. Você também tem o direito de entender se você quer receber, se você quer aceitar receber aquilo ou não. Mas quanto antes você souber, menos você vai sofrer. É verdade. Menos chance de ter um burnout. Menos chance de se matar e depois falar, mas aí tudo que eu ganhei eu tive que ir agora psiquiatra, remédio, fisioterapia, sei lá, os BOs. Verdade. E na nossa área tem muito relato de pessoas que teve um estresse intenso, né? É complicado. É bom a gente essas conversas aqui são interessantes para poder a gente saber a gente se unir como comunidade, né? Também. O Dian veio aqui e deu um ponto interessante pra gente aqui. Ele falou que a nossa área é a segunda mais estressante do mundo. Cara. Não é? Exato. Então, assim, pode perguntar. Pode perguntar, eu falo do burnout, pode mandar mensagem lá, pode querer saber. Vocês viram aí, pessoal, que o Sérgio Aranha não tem problema nenhum. É bem assim, bem aberto mesmo, conversa. Aranha, cara... nosso tempo já passou ali. E chegamos lá. Muito obrigado pela conversa agradável, cara. Eu que agradeço. É um cara sensacional. Foi muito legal tá aqui. Muito bom saber um pouco da história do Aranha aí, cara. A gente só se vê assim, se tromba nos eventos, conversa, mas saber da história também da pessoa é muito bom, né, cara? Trajetória, né? Foi legal, gostei bastante. Quem sabe a gente volta no futuro para falar de 3D. Boa, legal, hein? Estou estudando agora, vamos. Eu também tô nessa. Como é o resultado. Aí já não é comigo, eu vou ficar no meu 2Dzinho mesmo. Vou chegar aí, mas, pô, foda, cara. Foda. Legal. É isso. Então, a gente aí, galera, nas redes sociais, @render.cast. Meu Instagram é Daniel Motion, sem o A.
Se inscreve no nosso canal aí também, galera. Dá o like aí, isso aí ajuda muito a gente aí, né? Dá o like, galera. Dá o like aí. Ajuda. E Ajuda a gente tá muito. próximo de abrir o YouTube vai abrir agora um negócio de parceria pra gente, né? Ah, Assim, que então quem ótimo. quiser ser membro É. do canal aí, pra poder ainda não dá, mas Ainda não dá. falta pouco. É. Já é Quem outra sabe forma o de... podcast do Sérgio Aranha Aí, já consegue galera, bater aí, galera. essas horas assistindo. Vocês fazem os cortes polêmicos aqui do que eu falei, fomentar, porque tem que fazer o algoritmo, né? Fazer engajar ali, aí atinge o número que precisa do canal. Exato. Quando eu precisar, né? E eu não sei se tem como, mas eu acho que tem como você fazer um conteúdo exclusivo só para quem é membro, né? Sabe, a gente consegue fazer uma live aí com uns assuntos que a gente não pode levar pro ar. Isso é legal. Verdade. Então, o meu Instagram é @poremotion. E aí, passa o seu aí pra nós, Aranha. O meu é Sérgio Aranha no Instagram, Sérgio Aranha no LinkedIn e sergioaranha.com, o meu site. Lá tem um pouco do meu trabalho. E aí, fica à vontade, pessoal. Mas que é botar o nome singular. Consegui. Nem eu tudo acreditei quando eu comecei a... Só Sérgio Aranha Só no Sérgio Insta. Aranha. No Insta é mais difícil. O Insta é mais difícil. Fiquei feliz também. Então, é isso, rapaziada. Valeu. Valeu aí todo mundo aí pela audiência e até a próxima, pessoal. Valeu! Falou.